Sejam todos bem-vindos ao Pod Paz. E como prometido, estamos aqui, ó. Já queria, como sempre, agradecer todos os nossos patrocinadores, porque é eles que fazem com que essa nossa ideia, essa nossa fala, esse nosso projeto vá para frente, né? Então queria agradecer a Invictus Empreendimentos do meu amigo Denilson, WR Veículo, Brunão, e a WR está em todos os nossos projetos, desde quando iniciou. Eu falo pro Bruno, vou fazer isso, ele marcha. Então essa credibilidade, né, com os nossos patrocinadores também gera uma alegria muito grande na gente também. Furgões e Biporã, do seu Devanir, muito obrigado, seu Devanir, pelo apoio. A PCE Pierro Contabilidade Empresarial, meu amigo Mauro, grande abraço, que vai estar aqui também. O Maurão tem muita fala legal aí pra gente compartilhar aqui. A Natural Rony, né, que tá vestindo a gente aqui, e agradecer o Rony e a Ana Júlia, que é minha filha, que trabalha lá, tá na loja de Maringá. Grande beijo pra você, filha. Agradecer a Oral Sim, que entrou agora, né, a Mari Ribeirete, seja muito bem-vinda também ao Pod Paz. Bom, uma alegria hoje ter uma pessoa muito especial aqui que eu já conheci um tempo, conversei com ele algumas vezes, achei bastante interessante o trabalho que ele faz, né? O nosso convidado, professor Jefferson Ridão, ele é master em hipnose e neuropsicanalista. Então a gente vai bater um papo bem interessante com eles aqui, preste bastante atenção, como eu sempre falo, né? No Pod Paz, essa ideia de trazer pessoas para trazer insights, trazer coisas importantes para falar. E a gente falou sobre duas palavrinhas bastante interessantes aqui antes, que é ressignificar e também a questão de ressentimento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que como essas coisas travam a sua vida. Mas antes de chamar ele aqui, eu queria falar desse livro aqui, ó, que foi lançado agora na quinta-feira, A Medida do Amor, da Codependência à Serenidade. Esse livro já está à disposição, depois eu quero falar um pouquinho mais sobre eles. Quem quiser saber mais, entra lá nas minhas redes sociais, Júlio Conceição. Eu vou estar falando um pouco, eu achei bastante interessante, porque eu, para quem sabe, eu trabalho com dependentes químicos já tem 19 anos e uma das grandes realidades e dificuldades que a gente vê na família é a codependência. Às vezes o indivíduo se trata e se cura e a família continua doente com todo esse processo, né? E aqui tem ferramentas poderosas para você, codependente, familiar, para você ir se arrumando e se ajeitando. Como a gente fala sempre lá no grupo de Amor Exigente, cada dia melhor. Então, todos os dias se olhar, ver suas demandas, aquilo que você pode melhorar também enquanto familiar. Mas sem mais delongas, vamos lá para a nossa conversa. Muito bem-vindo, professor. Uma alegria te receber aqui. Bom, como de praxe sempre, a gente gosta de saber um pouco da história, né, do nosso convidado. Sim. E como é que você chegou nessa realidade hoje de trabalhar nessa ressignificação de pessoas. A gente que trabalha transformando vidas de alguma maneira, isso é um servir também, né? Com certeza, com certeza. Eu comecei a carreira como professor mesmo. Aluno de primeira série, quarta série, ali, bem no universo pedagógico mesmo. Legal. Né? A partir dali, aquela história, professor ganha mal, é verdade. A vida de professor não é fácil. Aí fui para o mundo empresarial. No mundo empresarial, a gente percebe que o adulto, na verdade, é uma criança crescida. O adulto é uma criança crescida. E às vezes não cresceu, né? E às vezes não cresceu. Tem muita coisa lá que não está bem resolvida. Sim. Basicamente, é uma criança num corpo grande. Não importa se é um homem ou se é uma mulher. E no mundo empresarial surgiu novas demandas. Então, daí como professor, fui procurar programação neurolinguística, fui procurar psicanálise, me tornei neuropsicanalista. A neuropsicanálise é uma coisa muito interessante, é uma área nova que está surgindo e é uma área que faz o encontro da neurociência com a psicanálise. Legal. Então, assim, explica muito a questão evolutiva, como é que o seu cérebro se comporta, por que você tem determinado comportamento. A neuropsicanálise não vem para passar pano, justificar, mas vem para explicar, olha, num processo evolutivo, o seu cérebro aprendeu a ser desse jeito. Agora, se você quiser mudar o teu comportamento, mudar alguma coisa em você, você precisa entender o que está ali, né? Qual que é o instrumental neurológico que está motivando você a ser assim e
além de tomar essa consciência, adquirir novas ferramentas para conseguir fazer essa mudança. A mudança nunca é fácil, mas a mudança sempre é uma decisão da pessoa. Quer dizer, a pessoa tem que olhar e falar, bom, a minha cabeça está pensando assim, legal. O jeito que eu estou pensando está me ajudando? Não, não está me ajudando. Então, deixa eu procurar ajuda, conhecimento. Porque a gente tem muitos pensamentos diariamente, né? Principalmente se a pessoa for um pouco mais ansiosa, o quê? 80 mil? A média aí de uns 100 mil pensamentos. 100 mil pensamentos. Se você não conseguir, não dá para parar de pensar, né? Não. Mas dá de alguma maneira para tentar coordenar esses pensamentos também. Começa tudo, né, Júlio, pela autoconsciência. Qualquer pessoa, se fizer um pequeno exercício agora, parar um pouquinho, respirar. Eu tenho feito muito isso. A gente tem que dar uma parada e respirar. Cara, respirar. A respiração me trouxe para um ambiente de serenidade. Sim. Eu gosto muito dessa palavra porque todas as manhãs eu levanto, eu tenho meus óleos essenciais, inclusive eu nem trouxe aqui porque eu sempre gosto de respirar e usar essas ferramentas para me conectar comigo, com a minha essência, com o meu poder superior. Com certeza. E ali logo pela manhã fazer esse contato com aquilo que a gente pode fazer ao longo desse dia, que é o momento presente. Porque às vezes a gente acorda tão acelerado de como vai ser o nosso dia, de como vai ser amanhã, de como vai ser a semana que vem. E eu vivo muito isso no público que eu trabalho, né? As pessoas vêm muito aceleradas, querendo conquistar as coisas muito rápido e acaba procrastinando aí, que não faz nada. Exatamente. Que é o perigo do piloto automático. Exatamente. Porque se a pessoa parar um pouquinho e fizer atenção plena, né? Então, se ela parar um pouquinho e fizer esse exercício de respirar, ela vai perceber uma coisa muito interessante. Na cabeça de todo mundo, parece que tem vozes no fundo. Sabe, na neurociência ela explica o seguinte, a sede da nossa consciência está no lóbulo pré-frontal, que é essa porção maior do cérebro que está na frente, aqui na nossa testa mesmo. Mas o restante do cérebro está funcionando o tempo inteiro. Então, às vezes, a pessoa, quando ela para um pouquinho, ela se concentra mais no aqui e agora, então ela está ativando o lóbulo pré-frontal, que também é a sede da consciência, do raciocínio, da capacidade de decisões. Só que quando você para e você começa a perceber que tem vozes no fundo, esse que é o pulo do gato, principalmente no público que você trabalha, porque nesse universo onde você trabalha, uma característica muito forte é a impulsividade, né? As pessoas às vezes estão ali... Age muito na impulsão e na compulsão, né? E na compulsão, exatamente. Então, assim, quando a pessoa se torna consciente dessas vozes que estão lá atrás, às vezes não são vozes, são também sensações, sentimentos, é toda essa produção espontânea do cérebro. Quando a pessoa se torna consciente, ela começa a ganhar um pouco mais de controle sobre isso. Trazer a consciência, né? Exatamente. Eu assisti uma palestra semana passada, o Amor Exigente, hoje é um grupo que eu sou voluntário em Londrina, e eles trazem muitas palestras de formação e a gente falou sobre mindfulness, né? Sim, que é a atenção plena. Hoje eu tô tomando essa água aqui, eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo, no movimento que eu tô fazendo. Aquela coisa que você falou do piloto automático, por exemplo, às vezes a gente está tomando café ou se alimentando, a gente está com a cabeça tão longe que a gente não sente nenhum gosto da alimentação, não percebe, não mastiga direito, porque você tá... Isso eu vejo nas clínicas quando eu atendo. Os meninos sentam para comer, cara, bate um prato assim que você... Tipo assim, o cara engole. Então, isso vai fazendo com que a vida... A gente é país recorde de ansiedade, exatamente, né? Você trouxe uns números bacanas que depois também queria que você falasse sobre saúde emocional, né? Sim. Então, eu acho que esse espaço aqui, gente, é muito legal porque... E eu tenho aprendido muito, né? Com vários profissionais, não só aqui, que a gente está iniciando agora esse projeto aqui na TV, mas a gente fez outros dois programas em podcast também. Quantas e quantas pessoas bacanas passaram por aqui, e é isso, a cada conversa, eu já tinha sentado com o Ridão lá, que eu atendo lá no Contato Cowork em Londrina, né, que depois também queria que ele falasse um pouquinho desse espaço, que é muito legal, e é um espaço assim que tem uma atmosfera muito interessante, bem acolhedora, né? Porque precisa, né, a gente que trabalha com pessoas que chegam ali às vezes muito desestruturadas, desorganizadas, vamos dizer assim, né, em tudo isso aí que você estava falando, e esse momento de sentar, o local, o espaço,
ambiente faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E faz toda a diferença mesmo. Porque essa outra parte do cérebro nosso que está lá atuando automaticamente, ela tem uma questão importante. Aqueles pensamentos que estão passando na cabeça do indivíduo, que ele não tem consciência, eles não são só aleatórios. Na verdade, o nosso cérebro ele fica reproduzindo coisas, reproduzindo experiências. Vamos dar um exemplo bem simples. Vamos supor que uma pessoa passou por uma experiência de injustiça em qualquer relacionamento, qualquer coisa. Não importa se foi na infância, na adolescência ou se foi algo recente. Aquele material não elaborado, aquele material não ressignificado, vai ficar lá na cabeça. E a pessoa está trabalhando, tomando a água, comendo a comida, está lá, né? Estou vivendo. Mas ela não percebe que lá no fundinho do cérebro dela, ou tem uma voz, ou tem um sentimento. No inconsciente. Ou tem uma imagem que fica aparecendo. Exatamente. Chamamos isso de inconsciente, por quê? Porque está fora da consciência. Então, quando a neurociência se refere ao termo inconsciente, ela está falando tudo aquilo que está fora do seu lóbulo pré-frontal, Isso da sua tem capacidade a ver com a nossa alteração de humor, por exemplo. Tem muitas coisas que aconteceram, principalmente a gente viveu muitas realidades na infância, muitos traumas que a gente bloqueou ali, ficou. Então, às vezes, o indivíduo ele não trabalha muitas questões, eu aqui como psicoterapeuta também, né? Para trazer essas questões emocionais para ser trabalhada, porque a gente precisa se sentir livre também, né? Precisa, porque se você não olhar para essas questões, se você não fizer nada com elas... São os ressentimentos que você falava. Exatamente, porque esses pensamentos, né, essa produção espontânea do cérebro, ela vai continuar e ela vai interferir muito na pessoa. Que nem, por exemplo, se eu vivi uma situação recente ou antiga de algum relacionamento que não deu certo, no momento que eu encontrar outra pessoa, imediatamente meu cérebro vai fazer uma pesquisa no passado, vai trazer aquele conjunto de imagens, palavras e vai aplicar naquela situação. E olha que coisa triste, eu considero isso uma das música que você ouve, você lembra? Uma das maiores injustiças que a pessoa pode fazer com ela mesma. Sim. Porque assim, cada vez que você tem um encontro, pode ser um novo trabalho, um novo amor na sua vida, cada vez que você tem um novo encontro, é novo. Sim. Mas você pega... A gente tem costume de trazer esse passado junto, você né? pega um background vezes, né? lá do passado. Isso nos relacionamentos é muito difícil, né? Porque às vezes você encontra uma pessoa incrível na sua vida, mas você já traz uma bagagem de experiências negativas. Exatamente. E você não consegue olhar isso como novo, né? Porque assim, eu que trabalho muito com os jovens, tem muitas famílias que chegam para mim e falam: meu filho, meu esposo, não sei, o meu ente aqui fez isso. E eu sempre falo, olha, mãezinha, ou né, a pessoa que eu estou atendendo, não é mais sobre o passado agora. Vamos trabalhar sobre esse presente, vamos trabalhar as questões de como ressignificar isso para que ele seja uma pessoa melhor no futuro. Sim. E essa é uma dificuldade no processo de recuperação, porque a gente falava sobre ressentimento e eu vivi muito essa dor enquanto eu não trabalhei na psicoterapia, na terapia, enfim, várias coisas que eu fui buscar também para me libertar desse passado, né? Porque eu vivi um passado muito traumático, cara, muito traumático no meio lá do crime, das drogas, os abandonos, principalmente abandono, né? Você se sentir abandonado, né, sofrer esse abandono em relação à questão do meu pai, e eu não perdoava isso de jeito nenhum. E eu acho que quando eu comecei a fazer esse trabalho interno, de olhar para a minha história, de olhar para a minha essência, falar, poxa, mas não é mais sobre o meu pai, não é mais sobre as pessoas que me fizeram mal, é sobre mim, porque eu tô carregando isso o tempo inteiro, lembrando disso, e isso não faz eu crescer, não me faz sair desse movimento de ciclo, entende? Então eu comecei a mudar a minha vida e dar significado para ela quando eu comecei a deixar tudo isso para trás, né? E tá lá, não é que eu consegui apagar, não. Só que hoje eu consigo entender, eu perdoei, entendeu? Eu comecei até eu sempre falo que eu fui olhar na minha ancestralidade, o que a minha família me trouxe, o que os meus ancestrais me trouxeram, né? Para que eu pudesse estar aqui hoje, e o dom maior que a gente tem é a nossa vida, né? Exatamente. Isso que você falou agora é muito importante. Todos nós temos um passado. Agora, todos nós temos também um futuro. Sim. E é a coisa mais intacto, né? Intacto. E que depende só de você.
para fazer a construção desse futuro. E é a coisa mais injusta que você vai fazer com você mesmo se você não abraçar esse futuro, ficar olhando para o futuro e ficar imaginando que o seu futuro vai ser uma repetição do seu passado. Sim. Não, o seu futuro é um campo aberto de possibilidades. Ele não é uma repetição do seu passado. Ele somente vai ser uma repetição do seu passado se você não consertar aquele passado. E aí que está o ponto, não é consertar, esse passado, né? É ressignificar. Uma das maiores ressignificações que existem e que eu uso muito no consultório com a pessoa é dizer para a pessoa o seguinte: cara, o seu passado pode ter sido terrível, não importa. Não é sobre ele. Exatamente, não é sobre o seu passado, é o que você vai fazer com isso daí. E principalmente, essa é uma coisa que mexe muito com a química do cérebro da pessoa, é olhar e perceber o seguinte: o seu passado, ele te tornou forte. Se você pega isso, que nem você, passou por um período difícil, mas se você não tivesse passado por aquele período, exatamente, se você não tivesse olhado para aquilo e dizer, cara, isso aqui existe, é um negócio difícil, é pesado, mas eu vou aprender a lidar com isso. Se você não tivesse feito isso, hoje você não estaria ajudando pessoas. Sim. Cara, isso é interessante, Dom, porque assim, hoje ainda a gente traz os estigmas, os rótulos dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria sociedade, dentro da nossa própria comunidade religiosa. As pessoas sempre olham pra gente naquele Júlio do passado, naquela pessoa que fez isso, fez aquilo e tal. Mas não é sobre as pessoas, porque a gente não tem controle sobre o que as pessoas pensam, sobre o que as pessoas imaginam sobre nós. A gente tem controle sobre a nossa vida. Só que assim, eu por muito tempo, sim, eu me senti impotente em relação ao meu passado. Eu tinha um pouco de vergonha, eu tinha um pouco de traumas. Mas quando eu comecei a trabalhar, por isso que o autoconhecimento, ele traz para você essa experiência de se libertar. E aí eu usei o meu passado ao meu favor. Exatamente. Entendeu? Eu ressignifiquei ele. Então hoje, eu, Júlio Conceição, eu tenho muito orgulho do meu passado, porque ele me trouxe aqui, ó, aonde exatamente a gente está. Porque são essas experiências que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, forte, firme, determinante, entendeu? E acreditar principalmente naqueles que chegam como eu cheguei um dia. Exatamente. Entendeu? Pedindo ajuda. Não é interessante isso? Exatamente, porque o nosso passado, ele não precisa ser uma condenação. Na verdade, ele não é uma condenação. O passado é apenas um lugar onde você vai pegar aquelas experiências e falar, legal, essa experiência aconteceu. Ok, o que eu vou fazer agora com isso? Como é que eu vou transformar isso? Que novos comportamentos eu vou ter a partir disso? Agora, para a pessoa conseguir dar esses passos, né, esses primeiros passos, você mencionou a questão da religião. Eu gosto muito, eu já li a Bíblia 3 vezes, adoro. Hoje você fala, você tem alguma religião, professor? Não, não tenho nenhuma religião específica. A religião, ela é só o caminho, né? Ela é só um caminho, mas eu gosto muito, como eu falei, adoro a Bíblia, já li ela 3 vezes. E tem uma passagem da Bíblia... a espiritualidade está ali. dentro. E tem uma passagem da Bíblia que eu falo assim, que é o maior ensinamento sobre ressignificação. Primeiro vamos definir o que é ressignificação. Ressignificação é você pegar aqueles afetos, aquilo que te afeta, e transformar aquilo, sabe? Diminuir o peso daquilo. E para diminuir o peso daquilo, você precisa de perdão. Não tem como. Que a maioria não consegue perdoar. O perdão é o primeiro passo da ressignificação. Porque o que seria perdão? Perdão... A nós mesmos, né? A nós mesmos. Auto-perdão. Principalmente. Auto-perdão. Eu gosto muito de auto. Auto-perdão, auto-compaixão, auto-piedade, auto-misericórdia. Porque a gente perdoa os outros, a gente faz muitas coisas para os outros, mas a gente não olha para a gente. Ou eu falei para uma mãe ontem, mas você está tão preocupado que seu filho está vivendo essa experiência e você? Eu sempre falo para as mães, você está cuidando de você? Você está olhando para você nas suas limitações, naquilo que você também tem que colocar limite na sua vida, você está no autocuidado, você está fazendo uma terapia, porque às vezes a família investe tanto no indivíduo e não investe nada nela. Nele mesmo, né? Na mãe, no pai, principalmente. Porque se eu estou bem, se eu estou vivo, se eu tenho esse desejo pela vida, se eu sou uma pessoa otimista, se eu sou uma pessoa livre, eu consigo ajudar as outras pessoas. Como é que eu, Júlio, vou falar de mudança, de transformação, se eu, em
primeiro lugar, não coloca em prática. Né? Exatamente. E na Bíblia... Eu quero que você fale sobre a ressignificação contínua. Sim, vamos lá. Eu gosto muito disso. E na Bíblia tem uma passagem que alguém chega e fala para Jesus assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? 7 vezes? Eu já acho 7 um número bom. Mas Jesus ainda falou: não, você tem que perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 é bastante. Agora, o que é perdão? Perdão é a sua capacidade de ter um novo olhar sobre aquilo. Então, por exemplo, você falou de uma mãe que está sofrendo ali. Como mãe, ela pode começar a se perdoar se ela tiver um novo olhar para ela. Olhar e dizer: olha, como mãe, eu tenho minhas limitações. Porque tem esse sentimento de culpa muito forte. Todos. Quando a mãe descobre que o filho doente está usando droga, ou um esposo está ali dizendo... A família que está ali, por isso que a codependência é muito séria, traz esse sentimento de culpa. Poxa, muito onde forte. eu errei? Onde eu falhei? Porque a gente, como pai, eu sou pai, a gente imagina um futuro para o nosso filho diferente. Desejamos, né? Desejamos, né? Para que ele tenha sucesso, enfim, naquilo que ele escolhe. Mas às vezes você vê esse caminho sendo interrompido, sonhos, projetos e tal. Imagina essa carga para uma família. Por isso que eu sempre aconselho a família a trabalhar em primeiro ela. Exatamente. E é por isso que precisa esse novo olhar as suas limitações e, dentro das suas limitações, também fazer um reconhecimento. Isso é o início dessa ressignificação, um reconhecimento. Olhar e ver, dentro das minhas limitações, eu fiz o que estava ao meu alcance, eu dei as opções que foram possíveis, dei, ok, mas eu também, como ser humano, também estou evoluindo. Por exemplo, quando a pessoa procura ajuda no grupo Amor Exigente, sempre recomendo esse grupo, a pessoa chega ali, ela começa a ter novos instrumentos, ela começa a ter novas possibilidades, novas ferramentas. Então, a partir dali, começa esse auto-perdão. Para você ter ideia, então, um parênteses aqui, que o grupo Amor Exigente, ele não trabalha a questão de drogas, ele trabalha um novo estilo de vida. Exato. Então, por exemplo, a gente trabalha com princípios lá. Esse mês a gente está trabalhando, trabalhou mês retrasado o princípio da cura, o mês passado o princípio da atitude e esse mês o princípio da crise. Então, por exemplo, você vai se arrumando e quem mesmo permanece, quem persevera, vai entendendo: poxa, eu cheguei aqui para buscar ajuda para o meu filho e hoje eu vi que eu estou me transformando, que eu estou mudando, que eu estou tendo novos hábitos, novas atitudes, novos comportamentos, e isso que transforma. E isso vai criando o quê? Novas possibilidades. Nova, né? Exatamente. E com novas possibilidades, a pessoa ela consegue ter um novo olhar para si mesmo. E este novo olhar, aí ela começa o quê? A reconstrução do próprio eu dela. E ela começa a poder separar, falar: este é o meu novo eu, minha nova capacidade, meu novo olhar sobre o mundo. E aquele eu antigo? Bom, aquele eu antigo eu vou começar a olhar com mais gentileza, porque aquele eu antigo fez o que estava à disposição, fez o que era possível, fez o que era melhor. Eu fiz esses exercícios na constelação de olhar para esse eu criança, como você disse. Exatamente. Né? De olhar, de entender aquele menino com 9 anos na rua, vivendo tantos traumas, fome, miséria. Poxa, chegava na minha casa, não tinha energia, não tinha água. Sabe, cara, isso, às vezes as pessoas falam: Júlio, mas foi sobre drogas? Cara, nunca foi sobre drogas. Não. Foi sobre tudo isso que foi acontecendo e de alguma maneira foi me levando para aquele ambiente de impotência, aquele ambiente de limitações, né? Então, eu estar aqui hoje é justamente ressignificar tudo isso, porque, cara, isso é muito bom, você olhar e falar assim: Júlio, eu te perdoo, aquele menino que entrou lá nas drogas, no tráfico e fez tantas coisas erradas, ele não tinha essa consciência que você tem hoje, entendeu? Então, perdoa ele por ele te levado em caminhos difíceis, né? Em caminhos que de repente te trouxeram depois muitas dificuldades, mas sabe, cara, você começa de alguma maneira ter um carinho por você, pela sua história, pela sua essência, porque se você não fizer isso, as pessoas não vão fazer, porque elas não tiveram acesso a você, não tiveram acesso aos seus sentimentos, aquilo que você viveu de verdade, aquilo que você sofreu, porque quantas e quantas vezes a gente chora no chuveiro, dentro do nosso quarto, dentro da nossa... Ainda hoje,
Mas hoje a diferença é que nós temos ferramentas para sair mais rápido, né, dessas dificuldades, né? Sim. E antes eu não tinha. Então, e esse é o primeiro passo, essa consciência de que existe um eu atual que ainda está em desenvolvimento, né? Está crescendo, está buscando terapia, está buscando grupo de ajuda, mas este eu que está em desenvolvimento, ele já é diferente daquele eu sofredor, aquele eu que passou por todas as dificuldades. Exatamente. E esse primeiro ponto é isso, esse acolhimento. Qualquer pessoa que começa a olhar, né, que está numa situação de profundo desamparo, de repente está na rua, de repente está numa situação muito desamparada, se ele parar um pouquinho e olhar para si mesmo, falar, olha, eu não escolhi estar aqui, a vida foi me colocando situações e eu fui reagindo a essas situações, fui reagindo com o que eu tinha. É aquela história que é uma frase que eu vi no livro do seu amigo agora, que você apresentou. A frase era mais ou menos assim, não fui eu que criei os mapas do mundo, os mapas estavam lá, as rotas, as estradas estavam lá, mas é minha responsabilidade aprender a navegar. E a pessoa não está ali, ela não precisa ficar se culpando ou se autodestruindo, porque, mas eu não sei navegar. Calma, cara, os mapas estão aí, você não sabe navegar? Procura ajuda, procura uma pessoa e começa a se acolher. A importância dessa nova era da mentoria, né, das pessoas que passaram, que têm experiência, porque, cara, se eu não sei o caminho, eu vou procurar quem sabe. Hoje eu estou andando com pessoas, até o Ridão está aqui, significa que são pessoas que eu quero conversar, pessoas que eu quero trocar ideia, trazer novos insights, pensamento. Eu sempre falo, cara, se você falar a coisa certa para a pessoa certa, na hora certa, pode mudar um destino, né? Muda mesmo. E como mudou o meu. E você gosta de parábola, né? Gosto Quando eu cheguei com o padre leu a parábola do filho pródigo, eu sempre falo isso. Ele leu a parábola do filho pródigo, eu já comecei a chorar pra caramba, porque já me remeteu ao meu pai, o abandono. E aí quando eu vejo aquele pai, de braços abertos, me esperando e tal, independente do que eu fiz, de como foi a minha vida lá fora, filho, vem, pum. Então, essa é uma coisa muito, inclusive um dia eu vou ter uma casa que vai se chamar Filho Pródigo. Porque muito é isso, porque você saiu para o mundo, né, se autodestruiu, mas num momento, na sua consciência, você trouxe para você, poxa, mas aqui não tá dando certo, mano. Eu preciso voltar, eu preciso, né, pedir pro meu pai me aceitar de volta, entende? Esse pai figurativo pode ser a sua família, pode ser novos ambientes, novas pessoas, novos amigos, né? Então, assim, se você quer ter os resultados diferentes, significa que você vai ter que fazer coisas diferentes. Hoje, por exemplo, eu já corri quase 7 quilômetros, de manhã frio, cara. A hora que eu saí lá fora, eu peguei e falei, não, hoje eu não vou, não. Mas aí eu falei, vou. Daqui a pouco o sol começou a sair, por que isso? Eu quero tá diferente mentalmente, fisicamente, espiritualmente, eu preciso fazer esse movimento, né? Porque nós somos... Eu tenho pilares, né? Eu tenho 5 pilares dentro do meu processo de recuperação. Porque se a fé falhar, tem aqui outras situações que vão, né? A gente precisa ter pilares para manter a gente sempre em pé, né? Sim, e foi bom você mencionar a parábola do filho pródigo, porque tem uma coisa nessa parábola que é um ensinamento muito bacana. A gente está falando aqui de acolher a pessoa, de procurar ajuda, mas por que é tão difícil sair daquele lugar? O cara entrou naquele lugar obscuro, que foi o caso do filho pródigo, né? No final da parábola ele foi trabalhar para um cara lá que falou, ó, tu come o que sobrar aí, disputa comida com os porcos. Foi um momento de fundo do poço dele, né? Por que é tão difícil sair? Por que a pessoa chega no fundo do poço e ela não sai? Tudo se resume a uma única palavra: julgamento. A pessoa, ela sai da casa dela, né? A história do filho pródigo, ele sai da casa dele procurando o melhor para a vida dele. Ele acreditava que, olha, com o que eu sei... Tem verdades em algum determinado momento, exatamente, né? Com o que eu sei, com o que eu vivi, eu acho que eu estou pronto. Mas só que o mapa do mundo pode ser diferente do que aquele que você tem na sua cabeça. A mente mente às vezes. Exatamente, a mente mente muito. Por isso que eu falo para os meus pacientes, por que a gente escolheu mente como uma palavra? Porque ela mente bastante. E nesse seu caminho você vai errar, vai tropeçar e você vai ser julgado.
O perigo é quando você interioriza esse julgamento e você começa a viver nesse lugar escuro com dezenas de vozes na sua cabeça reproduzindo esses julgamentos. Quanto que, na verdade, quem está julgando você é você mesmo. Sim. É a sua consciência que está ali te massacrando. Isso é muito real. Quando eu saí da comunidade, eu tinha um histórico, 16 anos, daquela vida muito louca que eu vivi, né? E quando eu decidi sair da comunidade, eu peguei um microfone, foi a primeira vez que eu peguei, comecei a fazer esses trabalhos de ir em alguns lugares, eu tinha uma voz aqui, ó, te juro, era uma voz muito forte que me falava que eu não era a pessoa certa para estar naquele lugar, para estar fazendo aquilo. Quem é você? Olha o que você fez, quantas pessoas você colocou na droga, isso e aquilo, os seus amigos foram assassinados, um monte de coisa. Cara, isso é muito real. Sim. Porque chegou um momento que se eu não trabalhasse essas questões, você vai se definhando e tipo, você vai se sentindo impotente também. E isso que acontece na maioria das comunidades no processo de recuperação. Às vezes o indivíduo chega ali para se tratar, para falar, não, meu problema é o droga. Eu sempre falo, cara, nunca foi sobre drogas. Nunca é. Porque esse julgamento de pessoas, por exemplo, eu estava te contando um caso de um pai que eu atendi agora, né, que vai ser domingo, Dia dos Pais, e ele falava, pô, eu vou embora, não sei o quê, porque minha filha não quer falar mais comigo, enfim. Os anos de dependência, os anos de escolhas erradas afastaram as pessoas que amavam ele, entende? Então, esse sentimento de julgar, pô, quem que eu sou? Tô fazendo o que aqui? Nada vai mudar, né? As pessoas não vão me acolher quando eu sair lá fora. Então, tudo isso são crises, né? Muito fortes que se a pessoa não controlar a mente, que fica o tempo inteiro jogando ela para esse ambiente destrutivo, ela desiste do processo de recuperação, entende? Olha a importância desse trabalho, né? De você dizer para ele, eu falei, cara, mas você está aqui agora, não é pela sua filha, é por você. Se você hoje decidir sair daqui, quem vai acabar com a sua vida, voltar para a droga, para a bebida, vai ser você, vai voltar para a rua, enfim, você vai continuar escolhendo a destruição, entende? Exatamente. É simples, né? Mas é difícil para quem está naquele ambiente. Porque a pessoa está presa no julgamento. E aí tem uma coisa que é muito importante, outra grande ressignificação. O julgamento só existe na sua cabeça. É você, a sua consciência que está te massacrando. Vamos pegar o exemplo desse pai que você colocou. Numa família que nós temos uma pessoa ali dependente, a família sofre junto. E às vezes o que a família está fazendo é se afastar porque não está conseguindo dar conta do sofrimento que aquela pessoa está tendo. E cada pessoa lida com o sofrimento de um jeito. Alguns lidam chorando, outros ficam deprimidos, outros lidam com explosões de raiva. Mas isso é o real. O real é isso. Tem-se um sofrimento e o outro está lidando de uma forma disfuncional com esse sofrimento. Mas aquela voz na sua cabeça dizendo, não, mas eu não mereço o amor do meu pai, ou eu não mereço o amor da minha filha, essa voz é o seu julgamento. A pessoa só está se afastando de você porque ela não está conseguindo dar conta da carga de sofrimento que está ali. Mas essa carga de sofrimento não é o outro que tem que dar conta, é você que tem que dar conta. Infelizmente, é a sua cruz, é o seu peso. E é onde você... É o fruto das escolhas. É o fruto das escolhas. Mas você só vai dar conta disso quando você olhar para o julgamento e dizer para o julgamento, olhar para essa voz e dizer, cara, eu tomei decisões ruins, sim, mas foram só decisões. Eu posso também tomar decisões boas. E essa vozinha na minha cabeça dizendo que eu não mereço, que isso nunca vai dar certo, é só uma voz. E o primeiro inimigo que você tem que vencer é justamente essa voz interior, porque ela está mentindo para você. Isso faz a gente procrastinar muito na vida, em todas as áreas, em tudo. Porque a gente se sente incapaz de assumir algumas coisas. Poxa, isso não é para mim, isso não é... Quem falou para você que isso não é para você? Quem falou? Exatamente. Porque, assim, é lógico, existe o esforço, existe também essa perseverança da conquista. Por exemplo, se você quer fazer alguma coisa, você vai ter que fazer o processo. E o que a grande maioria não quer vivenciar é o processo, né? Já quer colher o fruto. Até na natureza, eu sempre falo para os meninos nos meus atendimentos, olha para a natureza. Você coloca uma semente lá, quanto tempo que demora? Tem uma planta que ela vai jogar raiz lá para baixo primeiro, para depois
depois subir, quanto tempo vai demorar para você colher um fruto ali naquele pé de laranja, de banana, enfim. Então é coisa simples que se a gente olhar para a natureza, perceber como a natureza nós somos iguais, entende? E às vezes a gente quer tudo para ontem, nessa era da tecnologia, né? Eu mando um WhatsApp pro cara, daqui a pouco eu não respondo, o cara já tá me xingando, entende? Então, eu acho que é isso, trazer essa consciência de que existe um processo, né? Exatamente, existe um processo e esse processo ele é feito de pequenas decisões, que nem você mencionou agora há pouco, acordou cedo, estava frio, poxa, eu quero correr, mas está frio, mas você teve ali naquele segundo uma decisão, Sim. Você escolheu o que vai ser melhor para você. E colhi o prêmio depois, cara, uma alegria, irmão. Muito bom, né? Nossa, muito bom. Eu voltei fazendo meu café, dando risada, agradecendo a Deus por um dia maravilhoso, você vê o sol nascendo, sabe? São coisas que a gente perde, Exatamente. Entendeu? Na nossa vida que tá, a milhão. Eu falava pra minha irmã ontem, falei, nossa, essa semana voou. Tipo assim, mas porque, lógico, a gente está trabalhando, a gente está produzindo e tal, mas, cara, se você for perceber, às vezes as pessoas ficam no happy hour, né? Não vejo a hora de chegar sexta-feira, não vejo a hora de chegar sexta-feira e sexta, e sexta, e sexta. Você tá ficando velho e a vida tá acabando. E a vida tá acabando. Você só tá vivendo no final de semana. O que você faz de segunda a sexta, né? Não existe. A pessoa simplesmente ela não existe. Pra mim, segunda é maravilhoso. Às vezes que eu tô lá na semana, lá em Londrina, todo dia eu tenho uma atividade. Sim. Então, todo dia pra mim é especial hoje, entende? Sim. Então, assim, cara, eu dou graças a Deus de eu ter entrado dentro daquele buraco, dentro daquele fundo. Só que, assim, um dia eu resolvi parar de cavar, entende? Então, ainda bem. E aí, hoje eu tô dando sentido pra minha vida. A minha vida tem sentido. E as pessoas falam, Júlio, mas como é que você sempre tá nessa energia, nessa positividade? Eu sempre falo, pra ser esse Júlio aqui, existe um esforço imenso. Decisões todos os dias, né? Todos os dias. Renúncias principalmente. Sim. Porque não adianta também você querer tudo. Você vai ter que renunciar a algumas coisas. Então, para mim, ser a pessoa que eu sou hoje, eu tenho que fazer renúncia. Tem que saber onde eu tô, tem que saber com quem que eu tô, para onde que eu vou. E eu tenho que estar com as pessoas certas, né? Porque assim, hoje eu tenho meu diretor espiritual, que é o padre, grande padre Primão, sempre falo dele aqui. Eu tenho meu terapeuta, eu tenho a minha rede de apoio, eu tenho os grupos que eu participo. Sim. Então, eu tô sempre aqui, na frequência, né? Para que eu dê todo dia um significado para tudo isso, né, cara? Exatamente. E essa é a palavra-chave, Júlio, significado. Porque, essencialmente, a vida, ela não tem um sentido. Uhum. O sentido é você quem dá, é você quem escolhe. Então, quando qualquer evento acontece, qualquer coisa que acontece, por menor que seja, você tem que parar, dar uma respirada e olhar e perguntar, qual é o significado que eu quero dar para isso? Uhum. Que nem o exemplo de uma decisão de escolher renunciar a algo para algo melhor. Qual o significado que eu quero dar para isso? A pessoa pode escolher o significado, estou renunciando a esse café aqui, que no caso aqui é água, tá? Uhum. Mas eu gosto de água também. Estou renunciando a isso daqui. A pessoa pode dar o significado de que, nossa, estou perdendo algo, estou me privando. Mas ela também pode dar o significado, olha, eu estou fazendo uma escolha de algo que não é tão bom para mim, para algo que vai ser maravilhoso para mim. Você falou isso, eu lembro muito dos dependentes, quando os caras param de fumar maconha, de beber, de que tem que mudar a vida, porque ele já caiu no fundo e esse sentimento de vazio, de luto, porque eu não posso mais fazer isso. Mas o cara não olha para as possibilidades, tudo novo que vai surgir. Não para isso, mas ele vai poder dizer sim para muitas coisas. Nossa, um monte de coisa boa. Entende? Então essa é a maior dificuldade. Puta, agora eu vou numa festa, eu vou num lugar, eu vou ter que ficar bebendo uma água. Cara, a água é da hora. Eu tomo 4 litros por dia, entendeu? Então eu percebo que é isso. Você dá sentido. Não, agora eu fui por aqui, percebi que por aqui para mim não deu. Sim. Entende? Agora eu preciso ir por aqui. E outra coisa que eu queria que você, né, nesses tempos finais, a importância dessa questão da hipnose, o que ela vai trazer nesse processo de ressignificação e tal, minha curiosidade agora. Adoro quando o Júlio toca nesse ponto aqui que é da hipnose. O que é a hipnose? Hipnose é um estado de foco e concentração. Uhum. A gente está falando aqui de tomar uma decisão. Olha, escolhi deixar isso de lado para pegar uma coisa melhor que vai me trazer algo bom. Ok, então.
Quando eu foco nesse algo bom, quando eu me concentro nesse algo bom, quando eu começo a estimular todos os meus neurônios para me conectar com aquela vivência, eu torno aquela experiência maravilhosa. E o que a hipnose ajuda? A hipnose ajuda você, pensa na hipnose como um manual do teu cérebro. O que você pode fazer para realmente estimular os seus neurônios e se conectar com algo. E tudo começa a partir da informação, da imaginação, do simbólico. Basicamente, podemos dizer assim que a hipnose ajuda você a construir novos significados. Legal. Que nem, se você me permitir, podemos fazer uma pequena experiência? Sim. Imagina o seguinte, você que está assistindo agora o programa, está vendo o podcast. Eu não sei quem é você, não sei também onde você está. Mas se você tiver, por exemplo, agora com uma dor, qualquer dor, de repente uma dor de cabeça, uma dor nas costas, qualquer dor. E depois você pode deixar nos comentários, né, porque o Júlio vai disponibilizar isso aqui pela internet. Deixa nos comentários o que aconteceu. Olha que coisa incrível que você pode fazer com a sua mente agora. Você pode olhar para essa dor e brincar comigo. Vamos fazer uma brincadeira bem rápida, bem simples. Você já foi criança um dia, já brincou de faz de conta. Então só olhe para a câmera agora, olhe para a tela e diz para você mesmo, eu vou entrar na brincadeira, eu vou brincar de faz de conta. Olha para a sua dor e dê um tamanho para a sua dor. Imagina a sua dor, se ela é do tamanho de uma azeitona, tamanho de uma laranja, tamanho de um melão, tamanho de uma melancia, não importa. Pega esse objeto agora, pega esse objeto, transforma a sua dor nesse objeto, olha para esse objeto e presta atenção em cada detalhe desse objeto. Isso que a gente está fazendo chama-se coisificação. A gente está transformando algo abstrato em algo concreto, simbólico. Então pega esse objeto e vê como é que ele é. Olha o interior, vê a casca, vê a polpa desse objeto, olha para isso. E simplesmente começa a pintar de azul. Começa a pintar de azul agora, tudo azul, tudo azul. Quando tiver tudo azul, apenas começa a respirar de forma profunda. E vai imaginando esse objeto saindo de você, indo para o céu azul, ficando cada vez menor, cada vez pequeno, menor ainda, tão pequeno que vira um pontinho azul na imensidão azul do céu. Respira, olha para o seu relógio agora, dá uma olhadinha, vê onde que os seus olhos, qual objeto que aí na sua sala ou no lugar onde você está, qual objeto que chamou mais atenção. Dá outra respiradinha e depois deixa nos comentários o que aconteceu com aquela dor. Tenho certeza que muita gente vai escrever que a dor desapareceu. Fala, ô Jefferson, mas isso foi uma hipnose? Foi. Na maioria das vezes as pessoas acham que a hipnose tem que fechar os olhos. Não, a hipnose... Ela é consciente também. Ela é consciente. A hipnose é você se concentrar em algo, ter foco, ter concentração naquele algo e mudar aquele algo. Olhar para aquilo e assumir sua posição de poder. Espera aí, cara, eu tenho como lidar com uma dor, com um sofrimento, eu tenho como lidar com um trauma. Eu sempre falo isso para meus pacientes, a sua mente é mais poderosa do que você imagina. Sim. Você só não sabe usar. A gente usa pouco a mente. Né? Exatamente, você está sentado dentro de uma Ferrari último tipo, só não sabe como é que liga esse troço. Por que estamos ficando tão doentes, como você falou daquele processo da questão da saúde mental, né? Ah, isso é legal, hein? Tá na internet, qualquer pessoa pode pesquisar, procure por Global Mind Project. É uma ONG que ajuda estudantes no mundo inteiro e agora em 2023 ela fez uma imensa pesquisa com quase 420 mil pessoas em 71 países, 13 idiomas diferentes e uma coisa que eles perceberam é uma degradação da saúde mental a nível mundial, tá? A nível mundial. E infelizmente, Júlio, o Brasil, na posição de 71 países, ficou em último lugar. Então a gente vê isso de uma forma muito gritante. E a Global Mind Project, ela apontou duas causas muito fortes para essa degradação. Uma é a degradação do nosso chamado eu social. O eu social, pode pesquisar um autor chamado Lucas Derks, na tese de doutorado dele, ele é um psicólogo social holandês, ele fala o seguinte, que a formação da nossa identidade depende do meio onde nós estamos vivendo. O ambiente. O ambiente. E a degradação das relações familiares. E as relações familiares é o primeiro lugar onde vai formar essa identidade.
Então, assim, principalmente no seu público, a gente imagina que tem muitas questões familiares não resolvidas. E aí é um ponto importante. Busque ajuda. Não ache que você vai resolver tudo sozinho ou que as coisas vão se resolver em algum momento por mágica. Na verdade, como apresenta o projeto lá da Global Mind Project, são 2 pontos. É a degradação da sua identidade. Quem eu sou? Porque... Você acha que isso também tem a ver com as redes sociais, de ver tudo perfeito? As pessoas, porque a gente está muito conectado, né? Muito. Eu também. Mas assim, hoje eu entendo o meu processo, eu não me comparo, né? Porque as comparações, o que, por exemplo, essa correria para dizer, não, o meu sucesso é ter uma moto da hora, um carro da hora, isso e tal, ser sempre melhor, as conquistas, os processos, os bens. Se você não conquista isso, você é o pior. E você acha que isso, de alguma maneira, acho que traz essa questão de saúde emocional também, de saúde mental, muito. Né? Porque volta naquele ponto que a gente mencionou, a questão do julgamento. Você começa a olhar, você começa a se comparar. Da sua realidade. Exatamente. Né? Mas o que eu falo para os meninos sempre, eu falo, irmão, eu, Júlio, não escolhi onde eu nasci. Exato. Agora, eu escolho aonde eu vou morrer, entendeu? Sim. Esse é um processo. É um processo. E assim, ter sucesso para mim hoje é estar vivendo a vida que eu estou vivendo hoje. Para mim já é sucesso porque eu sei das minhas limitações, de onde eu saí, né, de tudo que eu tive que enfrentar para estar aqui hoje. Então, às vezes a gente fica com essa coisa de que o sucesso, eu tenho um puta carro da hora, ter isso, ter aquilo. Cara, eu acho que a melhor coisa que você pode declarar como sucesso hoje é ter paz, né? Exatamente, eu concordo plenamente, Júlio. Olha, a medida real do sucesso é ter paz. E eu tenho um projeto que chama Eu Quero Paz, né? Inclusive agora a gente vai lançar a escola Eu Quero Paz e a gente vai colocar várias famílias lá dentro, trazer vários profissionais como esse aqui e outros tantos para estar ali dentro trazendo temas importantes para vocês, porque assim, o primeiro passo para mim é buscar essa paz, que ela a droga entra por um lado, a paz sai por outro, porque não existe paz num ambiente de drogadição, não existe paz num ambiente destrutivo nesse sentido, porque é muito complexo, né? Então, se a gente, em primeiro lugar, não começar a pegar ferramentas como o livro e tantas outras coisas que a gente tem à disposição, eu falo que hoje, né, Oidão, a gente está numa era de muito conhecimento, né? De acesso, vamos dizer, pelo menos acesso, né? Informação nós temos. Mas por que a gente ainda não instalou assim para dizer assim, não, poxa, mano, olha aqui, eu tenho acesso, eu tenho conteúdo para poder sair dessa realidade, mudar tudo isso, né? Eu olho para as clínicas hoje, quando eu iniciei meu processo de recuperação, era uma comunidade terapêutica onde se ficava 12 meses, não tinha um trabalho na área social, era espiritualidade, trabalho, convivência e tal. Funcionou por um tempo, só que tudo vem avançando por tamanha complexidade que é o ser humano, por tamanha complexidade que é um processo de recuperação, e aí foi se implementando. Hoje virou um puta mercado, entende? Porque é trabalhar o ser humano nas suas complexidades, e aí você precisa de equipe, você precisa de vários profissionais, você precisa de um monte de situações. É por isso que hoje eu fiz tantas formações para, em primeiro lugar, me curar, né? Porque imagina o que os traumas trouxeram para mim ao longo desses anos, né? Sim. Agora sim, de uma forma mais simplificada, eu diria assim, uma mensagem para quem está assistindo: comece pelo mais simples, comece por você. Imagine que de repente a sua vida é como se você tivesse caído num rio e estava tudo bem. Tô nadando aqui de boa, a água tá indo tranquila, tá morninha, tá gostosa, mas de repente, sei lá, virou uma corredeira, uma loucura, tem pedra, tem galho, tô tomando umas pancadas na cabeça. Nessa hora, não fique se julgando, não fique questionando, meu Deus, eu tomei decisões erradas, o que foi que eu fiz da minha vida? Cara, isso aí não vai ajudar você em nada. Para Deus as coisas, né? Exatamente. O que você precisa fazer? Ache um porto seguro, se agarra num galho, se agarra numa pedra, só põe a cabeça um pouquinho fora da água e respira. Mas o rio continua naquela corredeira, ainda tem galho. Tá tudo bem, pelo menos você está agora num porto seguro, respirando. O que pode ser o porto seguro para quem está numa situação muito ruim? Pode ser, por exemplo, uma comunidade, pode ser, por exemplo, um grupo de apoio. Mas isso aí não vai melhorar minha vida agora.
tudo bem, ninguém está falando que tem que estalar os dedos e tudo já vai estar maravilhoso. Tudo é um processo. O resultado é um processo. É um processo, mas se você está ganhando tempo, está respirando ali, está se segurando em alguma coisa sólida, alguma coisa boa, alguma coisa positiva, calma, a chuva vai passar, a tempestade vai passar, o rio vai voltar a ficar calmo, aquela bagunça que o rio fica com umas águas turvas, né? Daqui a pouco aquilo vai decantar, vai voltar a ter água clarinha. A sua parte, a sua tarefa é cuidar de você. É a sua tarefa. O que você tem que fazer agora é isso, é cuidar de você. Né? Exatamente. E cuidar de você é parar esses julgamentos, olhar para as pessoas, não importa a situação que você esteja. Tem uma pessoa em algum lugar que gosta de você, que está pronta para te acolher, é olhar para aquela pessoa e dizer, cara, eu sei que eu venho com uma carga de sofrimento muito grande. Eu sei que a carga do meu sofrimento pode talvez judiar e fazer você sofrer. Mas nesse momento eu estou assumindo a responsabilidade, esse sofrimento é meu. Eu posso ficar aqui só para ter esse tempo de juntar minhas pecinhas, ter esse tempo para respirar. Eu garanto para qualquer um, se você chegar para essa pessoa e falar assim, a pessoa vai dizer, vem aqui, senta aqui, toma um chá, uma água comigo, respira, que o rio vai se acalmar. E tem muita gente à disposição de ajudar hoje. Se você pode pegar, você falou das religiões, né? Cara, eu vou lá no Bola de Neve, já fui na Nova Aliança, eu sou católico, mas eu visito várias religiões justamente para mim poder indicar para os meus pacientes, porque eu também você tem que ir na igreja católica. Irmão, se você quiser lá no centro de Umbanda, se você quiser onde você encontrar, entendeu? O seu local de espiritualidade, aquilo que vai fazer você transcender, né? Na verdade. E outra, essas pessoas, quantos pastores estão à disposição, quantos padres, eu mesmo sou um que ligo toda semana lá, marcando meu horário com o padre lá. Ah, Júlio, mas eu não tenho acesso à questão de uma terapia e tal. Cara, tem tanta gente aí querendo ajudar no voluntariado, os próprios grupos de apoio e tal. Você precisa, no mínimo, fazer o esforço de ir ao encontro. Você percebe que todas as pessoas que tiveram seus milagres ali com Jesus foram pessoas que foram ao encontro dele. Inclusive, que é uma parábola, outra que a gente pode falar aqui, que é quando aquela pessoa que estava com Jesus dentro de uma casa e que as pessoas pegou ele, a cama dele, 3 pessoas ali passaram por cima de todo mundo pelo telhado da casa. Então, tipo assim, se você não está conseguindo andar, arruma algumas pessoas que vai pegar essa cama, irmão. Exatamente. Não é legal isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Porque às vezes a gente não tem essa disponibilidade de um encontro. Eu acho que uma coisa que você falou, que eu lembrei aqui, essa coisa de todo mundo querer assumir controle sobre tudo e sobre todos. Isso adoece. Eu quero controle sobre meu ente, eu quero controle sobre meu esposo, eu quero controle sobre isso. É codependência. Sim. Eu quero controlar tudo e as pessoas têm que ser como eu quero, do jeito que eu quero e tal, irmão. Então, essa necessidade do controle é a nossa tentativa, perdão da palavra, infantil, de querer evitar o sofrimento. Sim. Não adianta, como eu falei da metáfora do rio. A vida às vezes vai virar esse rio turbulento. E não tem como você evitar esse rio turbulento. É a vida, aconteceu. Que nem nós, passamos por um processo mundial, né, que degradou toda a saúde mental do planeta, que foi a pandemia. Nossa, triste. Mas o que você faz nesse momento? Você vai procurar algum lugar de suporte. Pode ser uma pessoa, pode ser uma comunidade, pode ser uma filosofia de vida. Sim. Às vezes a pessoa está sozinha e fala, o que eu vou procurar? Procura uma filosofia. Hoje mesmo, uma filosofia que eu recomendo para as pessoas que trabalham comigo é procurar o estoicismo. Uma filosofia super interessante, desenvolvida justamente para lidar com esses momentos difíceis. Qual que é? Estoicismo, os estoicos. Ah, legal. É uma filosofia legal, depois pesquisa lá no YouTube, tem muitos vídeos sobre isso, vai te dar muitos insights legais. Então assim, a vida vai virar esse rio turbulento, mas graças a Deus o rio vai se acalmar, não tem tempestade que dura para sempre. A sua missão durante essa tempestade é respirar. Encontre um ponto de apoio, tire pelo menos um pouquinho a cabeça fora da água. Sei que ainda vai estar turbulento, vai estar sofrido, mas respire. A sua missão é cuidar de si.
Desliga os julgamentos, desliga aquelas vozes interiores, ou vai com voz interior mesmo, apenas olhe para si e fala, olha, eu tenho o direito e eu mereço ter uma vida feliz, eu mereço me sentir amado. As pessoas se afastaram de mim pela carga de sofrimento, mas é aquela história que a gente falou, né? A gente colhe o que plantou, mas a colheita acabou, sabe? A colheitadeira passou no campo, acabou. Agora você pode começar a plantar uma coisa nova, né? Novas sementes. Agarra essa primeira semente, que é o autocuidado. Olhar e dizer, olha, eu vou me cuidar. Sim. Tudo bem que eu vou falhar, eu vou tropeçar, eu vou fracassar. Todo mundo falha, irmão. Vai falhar mesmo, mas não abandone essa sementinha do autocuidado. Sabe, na natureza é assim, a gente planta várias sementes, nem todas cheguei nascem. Aqui, já joguei uma aguinha aqui, ó, que todo sábado eu jogo uma aguinha Só no sábado que você podia ver a aguinha. Só sábado, porque ela não pode, ela não gosta muito de água. Mas você não desiste dela e ela continua crescendo e florescendo. A gente tem que cuidar das coisas que a gente gosta, né? Eu acho que se você não tem amor por você, se você não gosta de você, se você não gosta da sua versão, de quem você é, eu vejo muitas pessoas falar, mas eu sou assim, eu sou daquele tipo, mas eu sou sempre assim, você é sempre assim, Gabriela. Cara, você pode mudar, né, irmão? Tipo assim, cara, eu trabalho com os meninos que é muito mal encarado, não, mano, que lá na rua eu era assim, pá, não sei o que. Eu falei, irmão, se você continuar sendo assim, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Significa que agora você vai ter que abaixar a cabeça, você vai ter que perdoar, você vai ter que renunciar. Você não é mais aquela pessoa. Aquela pessoa te trouxe aqui, por isso que você está internado, por isso que você está nessa situação aqui. Então, para pensar que daqui para frente você não precisa mais ser essa pessoa. Só que assim, essa desconstrução, ela é um processo. Por exemplo, eu quero fazer uma reforma que às vezes eu vou destruir parede, eu vou desconstruir, eu vou fazer um monte disso, chamar um engenheiro, para depois eu começar a construir e visualizar. Mas na minha cabeça já tem que ter o projeto. Sim. Já tem que visualizar como eu quero estar. Por exemplo, eu já sei como é que eu quero estar daqui a alguns anos. Entende? Eu tenho isso muito forte dentro de mim, de saber para onde eu quero ir, de saber meu caminho. Entende? Exatamente. Então isso é muito firme, porque assim, cara, não é sobre mais do que você foi, é sobre o que você pode ser. Né? Exatamente, é sobre um novo plantio, cultivar novas sementes e, bom, é cultivar, né? Sim. A palavra é cultivar. Não dá para você plantar hoje e já achar que vai colher amanhã. Dependendo do que você está plantando, principalmente se for algo grande, algo maravilhoso, vai demorar um tempo para colher. Só que também depois você colhe por gerações. Sim. Tem um ditado árabe que diz o seguinte: quer construir algo maravilhoso, deixar muito dinheiro para os seus descendentes, plante tâmaras. Mas por que plante tâmaras? Porque elas levam décadas para dar. Mas também quando começa a dar, não para mais, né? Vai por muitos e muitos anos. Legal. Então, assim, a construção de algo de valor na sua vida, você tem que estar preparado para alguns anos. Sim. Mas é no dia a dia, pequenas decisões, pequenos momentos, pequenos gestos, pequenas atitudes todos os dias, né? Exatamente. Porque às vezes é essa coisa do pequeno, a gente acha que não tem sentido, mas é de pequenininho, pequenininho que você vai construindo, irmão. Exatamente. O oceano é imenso, mas se você parar para pensar, ele é um número gigantesco de pequenas gotas. Sim. E às vezes pode parecer besteira, dois caras conversando sobre autoconhecimento, mentalidade, um monte de coisa que a gente falou aqui. Cara, isso é sobre transformação de vida, isso é essencial para a nossa transformação. Então, por isso que eu gosto de usar todos os canais que eu tenho à disposição. Aqui está sendo mais um. Ontem mesmo eu fiz uma live à noite que um paciente não mudou de horário. Eu falei, vou aproveitar aqui e vou fazer uma live. E isso para estar comunicando aquilo que está dando certo para a minha vida, que tem dado certo para a minha vida e para tantas pessoas que a gente tem acompanhado. Eu acho que você também tem experiências de pessoas que voltaram a florescer novamente, né? Porque ontem eu estava com uma amiga, ela falou essa ideia do florescer, né? Porque às vezes está tudo muito escuro dentro de nós, está tudo muito morto, né? Tipo aquela terra, e aí você vai joga semente, você vê as flores, né? Eu ainda quero ter um projeto de trabalhar com flores, porque eu acho maravilhoso essa coisa de você ver a flor, o cheiro, de você começar a ver a vida, né? Tomando posse novamente de tudo isso, né? Então, é isso que a gente tem feito aqui, né? Poxa, Idão, muito legal.
Pra você ver como é que voa o nosso tempo, né, cara? Eu acho que eu vou começar a falar pro seu Darcy que eu vou fazer 2 horas de programa. Cara, porque é interessante, eu acho que a gente aprende muito, eu acho que é uma oportunidade, né? E isso eu tenho escutado muito, tá? Muitas pessoas falam, Júlio, como você tem ajudado a gente a tomar consciência de algumas coisas, da gente tomar alguns caminhos diferentes. E eu fico muito feliz de ser porta-voz, né? Não só da minha história, mas da história de tantas pessoas que vão sentar aqui. E eu queria, Idão, te agradecer imensamente por você ter aceito o meu convite, ter vindo aqui. Queria muito que Papai do Céu, muito que Papai do Céu te abençoe cada vez mais para que você também possa acessar outras pessoas, levar todo esse seu conhecimento, essa sua disposição, porque eu sempre falo, se a gente não servir, a gente não serve para nada. E estamos aqui para servir. Isso que a gente está fazendo aqui é servir, é um serviço, né? Porque custa estar aqui, levantar, vir aqui, fazer todo o movimento. Você vê, a gente chega, arruma, não é tudo cai do céu aqui, né? Então, assim, essa coisa de estar, poxa, estamos aqui fazendo com muito amor, muito carinho, para que você tenha transformação na sua vida. Eu queria que você deixasse uma frase final, falasse alguma coisa aí que vinha no seu coração para a gente finalizar esse programa. Sim, ó, primeiramente, quero agradecer muito, Júlio, e parabéns pelo seu Obrigado. trabalho, porque isso é importante. Eu queria deixar essa palavra para as pessoas. Não importa o lugar que você esteja, nesse momento na sua alma, acredite, é só tirar um pouquinho a cabeça de fora desse rio e respirar, olhar para si e, principalmente, alimente a esperança, alimente a fé, porque existe outros lugares maravilhosos, mas você não vai ser teletransportado desse lugar ruim para esse lugar maravilhoso. Vai ser uma jornada. E uma jornada começa com um passo. Se você não conseguir dar um passo, dê pelo menos meio passo. Mas não fique parado. Sim. Nem que seja levantar de manhã, tomar um banho, olhar para o espelho e falar: olha, hoje eu vou tentar ser melhor do que ontem. E mesmo que você fale, não consegui ser melhor, mas no outro dia faz a mesma coisa. Exatamente. Levante, tome um banho, olha para o espelho e fala: pô, hoje é um novo dia e eu vou ser melhor do que ontem. E assim, Muito bom. de cada vez. Poxa, tá vendo, gente? Que alegria, né? Poder ter convidados tão especiais, pessoas que vêm aqui nessa disponibilidade de compartilhar, né? De entregar aqui a sua vida, a sua história, né? Todo o seu conhecimento e deixar aqui à disposição. Então, se você encontrar depois alguém que realmente precisa escutar o que o Ridão falou, que a gente tem conversado aqui, entra lá nas nossas redes sociais, no nosso canal do Pode Paz, né? Vai ficar gravado esse programa lá depois. Se inscreva, porque isso é muito importante pra gente. Eu perdi um canal, tinha muita gente lá, agora a gente está começando o nosso canal do zero, porque também o YouTube vai começar a entregar para outras pessoas os nossos conteúdos. Bom, queria agradecer muito vocês e já deixar o convite aqui que sábado que vem, às 10 horas, estaremos aqui novamente ao vivo para trazer uma amiga também. Ela vai falar sobre finanças, vai falar um tema bem bacana que eu gosto de trabalhar, porque é uma das situações mais difíceis nos processos que eu trabalho com os meninos, que a vida se desorganiza de tal forma que depois é muito difícil, mas com planejamento, com coisinhas que você vai arrumando aqui, vai se ajeitando. Lembra que eu falei no início sobre o amor exigente? Cada vez melhor. Então, se você colocar no seu coração isso, todos os dias você vai se transformando. Queria agradecer a todos vocês por estar aqui com a gente. Paz e bem. Quer bons preços e produtos de qualidade? É isso, cara.